do Senhor. Por isso, vamos ouvir um hino aqui, que vai falar sobre o tema que nós estamos estudando, e aí a gente já ora e começa. No juízo, livro Livro aberto for, hás aberto, de hás ter de ter real prazer. Estará teu nome ao lado do Senhor, ou dos que hão de perecer. Com fervor eu hei de então cantar hino de louvor, pois tenho sim o nome escrito já no livro do meu Salvador. Quando ressoar o toque do clarim e no céu descer o juiz, estarás então com os amigos seus ou os inimigos vis. Com fervor eu hei de então cantar hino de louvor, pois tenho sim o nome escrito já no livro do meu Salvador. Quando teu registro apresentado for, ouvirás Jesus dizer: Pai, o sangue meu por ele derramei, deixa o pecador viver. Com fervor eu hei de então cantar hino de louvor, pois tenho sim o nome escrito já no livro do meu meu Salvador. Amém. Nós já vimos até aqui que ter o nome no livro do Salvador existe uma condição para isso, né? Ou melhor, para que esse nome permaneça. Por quê? Porque estamos em tempo de juízo. Vamos orar então. Santo e eterno, maravilhoso, grandioso sou, louvado e engrandecido seja o teu nome. Te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos alcançando mais um sábado, mais um santo sábado, mais uma vez uma semana de lutas, de vitórias, inclusive, ou principalmente as vitórias invisíveis, e como Efésios diz, nossa luta não é contra sangue e carne. Nós te agradecemos, Pai. Agradecemos pelo mover do teu Santo Espírito que nos trouxe aqui hoje, mais uma vez, neste amanhecer. Estamos agradecidos, sim, porque a despeito de todas as coisas, nós por nós mesmos não teríamos vontade nem condição, mas aqui estamos, ouvindo a voz do teu Santo Espírito, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Estamos aqui unidos no mesmo propósito, conhecer a tua palavra através do estudo de mais uma parte desse capítulo tão importante, onde nós estamos vendo claramente que estamos vivendo em tempo de juízo, nós estamos vendo a seriedade que é viver nesse tempo, entender o juízo investigativo, entender que é tempo de decisão, que todos os nossos propósitos, pensamentos do coração, pensamentos escondidos, tudo está sendo revelado ou será revelado quando o nosso nome passar. Os livros serão abertos e ali estará registrado todas as oportunidades que tivemos de arrependimento, de voltar a buscar a te adorar em espírito e em verdade, todas as oportunidades de viver de fato a tua vontade. Isso é muito sério, Pai,
porque ali, naquele momento, a justiça vai ser revelada e os salvos verdadeiramente serão salvos diante a graça, que é a única coisa que nos abre à eternidade, mas diante das escolhas que fizemos, diante das prioridades que colocamos em nossa vida. Por favor, continua nos incomodando. Completa a obra que começou na nossa vida, nós permitimos, sabendo que é um momento de não amar as coisas do mundo, que é um momento de botar como prioridade, Pai, conhecer a Ti e ter assim o nosso caráter transformado. Te agradecemos por essa grande oportunidade, que é o reflexo da Tua graça e misericórdia que está sendo nos concedida este dia e ao fato de não sermos consumidos. Nos ajuda a nos mantermos no caminho estreito, porque a tua palavra é bem clara, que diz que poucos acertarão por este caminho. Mas o caminho largo, o caminho de estar de mãos dadas com esse mundo, com o sistema, aceitando o vinho de Babilônia, esse caminho é largo. Tua palavra diz que muitos acertarão por ele. Misericórdia. E essa não seja uma realidade na vida de nenhum de nós, aqui presente, dos grupos de estudo, quem vai assistir esse vídeo em algum outro momento, todos estejamos unidos, sabendo que mesmo que é o caminho estreito, que é o caminho que nos leva à eternidade. Nos transforma, nos esvazia do eu, para que possamos ouvir a tua voz. E sejamos aqui admoestados, advertidos, tenhamos os olhos abertos e que esse momento de hoje, este santo dia, o teu santo sábado, nos leve a tomar decisões para a eternidade, sempre lembrando, tudo será anotado no livro, será levado em conta no dia do juízo. Por favor, estamos agradecidos e te pedindo que perdoa todos os nossos pecados, Pai, por favor. Através do sangue, queremos declarar, através do sangue do teu filho derramado, sangue expiatório, que está sendo apresentado agora, neste momento, todos os dias, até o final do juízo, está sendo apresentado por aqueles, representando aqueles que pediram perdão, que largaram o pecado. Que essa seja a nossa realidade. Fica conosco, cada um aqui presente, cada família representada, as pessoas pelas quais estamos orando, que vão assistir depois, os enfermos, as famílias enlutadas, cuida de todo o teu povo, Pai. É o melhor, continua cuidando. Te agradecemos e pedimos, fala nosso coração, abre nossos olhos, nossa mente, e que estejamos entendendo a urgência de tomar decisões, enquanto é tempo, enquanto a porta da graça está aberta, enquanto teu filho está agora no santo dos santos, intercedendo por nós como nosso sumo sacerdote. E é em nome dele, nosso Salvador, que pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos lá, olha só. Quem está com o livro aí, O Grande Conflito, a Grande Controvérsia, capítulo 28, capítulo 28, a partir do parágrafo, ontem paramos no 15, mas hoje eu quero voltar com 15 para dar continuidade até o 18, tá? E depois nós vamos para os slides. Vamos lá então. Enquanto Jesus faz a defesa dos súditos de sua graça, Satanás acusa-os diante de Deus como transgressores. O grande enganador procurou levá-los ao ceticismo, fazendo-os perder a confiança em Deus, separar-se de seu amor e violar sua lei. Agora, aponta para o relatório de sua vida, para os defeitos de caráter e dessemelhança com Cristo, que desonram a seu Redentor, para todos os pecados que ele os tentou a cometer. E por causa disto, os reclama como súditos seus. Aqui, antes de seguir, eu quero só lembrar que a gente comentou ontem. Você vê que enquanto Cristo está ali, né, intercedendo pelos seus, Satanás faz o que? Olha o que está escrito aí bem claro. Ó. Agora,
Ele aponta para o registro de suas vidas. Melhor, vou começar aqui de cima. O grande enganador procurou levá-los ao ceticismo, induzi-los a perderem sua confiança em Deus, apartá-los do seu amor e fazê-los quebrantar sua lei. Agora ele aponta para o registro de suas vidas, para os defeitos de caráter, a dessemelhança com Cristo, que tem desonrado seu Redentor, para todos os pecados que ele os tentou a cometer. E por causa desses, ele os reivindica como seus sustos. Fala, Célia. Bom dia a todos, feliz sábado. É incrível, né? Quer dizer que ele induz ao ceticismo, ele faz perder a confiança em Deus, ele aparta do seu amor, ele faz todas as coisas, e aí depois ele vem e reivindica como seus. Quer dizer Sim, que ele faz tudo, né? Leva a gente a se separar do Senhor, a pecar, transgredir, e aí depois ele vem reivindicar como seus. Terrível, né? pois é. E é bom lembrar que, quando diz aqui induzi-los a perder a confiança em Deus, a gente corre aí para a mensagem que tem sido pregada, inclusive no nosso meio, deixando, mostrando ou falando de que é impossível obedecer, que é impossível essa história de santidade, de perfeccionismo, que isso é impossível aos olhos humanos, que nunca vai acontecer, a não ser quando Cristo voltar nas nuvens. Isso aqui, essa mensagem de hoje em dia, que está aí nos grupos, eu creio que aqui todo mundo já viu, nos leva a perder a confiança em Deus, infelizmente, tá? E outra, ó, apartá-los do seu amor e fazê-los quebrantar sua lei. Isso é uma realidade, é uma triste realidade hoje no meio cristão, inclusive no nosso meio, onde pisamos no sábado, quando botamos ali dia de tanta coisa, e aí automaticamente a gente está no meio de uma influência, aqui sim, é uma influência satânica, tá? Mas aquele vídeo que o pastor diz bem claramente, né, em alta voz, no púlpito, que essa mensagem que faz parte das três mensagens angélicas, que faz parte do, da verdade presente, que é uma vida de santificação sem a qual ninguém verá Deus, que é uma mensagem satânica, então realmente ele, além de não conhecer a Bíblia, né, como a gente sabe aí, 1 João 3,8, que diz aquele que peca é do diabo, é bem claro, não tem minha volta, tá? Então, realmente, ele precisa ler a Bíblia, precisa estudar o Espírito de Profecia, que é o testemunho de Jesus. E como Célia frisou aí, o que o inimigo faz? Ele vai, faz isso tudo e depois ele diz aí, ó, tá vendo aí? Aqui, ó, Cristo para todos os pecados que ele os tentou a cometer. Entende? Aí, como é que agora em um púlpito eu ouço a mensagem de que você pode, vai continuar cometendo pecado, se eu sei que foi o pecado que fez com que o anjo, na terça parte, acompanhando ele, fosse expulso do céu, o pecado que é desobediência à lei, foi que levou Adão e Eva a serem expulsos do Éden, né? Eu vou continuar aceitando e vivendo. Cuidado, vamos seguir. Fala, Deraldo. Bom dia, feliz sábado. Bom dia. Esse pastor, infelizmente, a gente sabe quem é, né? Ele está induzindo muita gente ao ceticismo. Uhum. Muita gente, é terrível. Quando eu ouvi isso, conhecendo o que eu conheço, sabendo o que é verdade, corta o coração, porque é um cara que tem tanta influência, né? Tanta influência dentro da igreja. Falar um negócio desse é terrível, é terrível. É De muito doer, de triste, cortar o coração. é Triste muito demais, triste. triste demais. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu creio que isso tem levado pessoas a despertarem, entende? Porque está existindo Sim, esse momento, então, quem está adormecido, não. Quem está como é que posso dizer, sendo desse embalado esplêndido, né? por esse evangelho, exatamente, por esse evangelho aí, e está ninando, ou então melhor, está aceitando essa nova narrativa desse novo evangelho aí distorcido, está de boa. Mas quem está buscando adorar em espírito e em verdade está sendo despertado, eu creio.
E Verdade. vamos orando, porque realmente não é fácil. Vamos lá então, capítulo ou parágrafo 16, dando continuidade. Jesus não lhes justifica os pecados, mas apresenta o seu arrependimento e fé, e reclamando o perdão para eles, ergue as mãos feridas perante o Pai e os santos anjos, dizendo: Olha, Conheço-os pelo nome, gravei-os na palma de minhas mãos. que Os coisa mais linda. sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmo 51:17. Observa, gente, quando estava lendo, estudando isso anteontem, você fica assim vibrando, você fica emocionado, você fica, sabe, não tem nem palavras. Diz, ai, que é isso? Gente, todo mundo tem que ver isso. Sabe como é que é aquele desespero que dá assim? Porque isso é muito lindo. Olha só, Jesus não desculpa seus pecados, mas mostra seu arrependimento e fé. Lembrando que mostrar arrependimento, quando Jesus mostra, é porque esse arrependimento nessa pessoa, né, que aceitou o sacrifício, o sangue expiatório dele como sacrifício, esse arrependimento é verdadeiro. Por quê? Porque houve uma mudança de vida. A Bíblia é bem clara que quando há arrependimento, há mudança de vida, ok? Aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. E quando fala aqui, mas mostra seu arrependimento e fé. Agora, que fé é essa? É essa fé coletiva? É essa fé firmada em homens, no que homens falam? Entende? É essa fé que eu pego a minha, como é que diz, o meu aprendizado, a minha vida espiritual e aceito e coloco na mão de homens, na mão de pessoas que estão falando o que querem e eu me alimento daquilo como verdade, mas não sou bereano. Não, é a fé de Jesus, é a fé de Show. Abraão. E lembrando que a fé de Jesus e de Abraão foi uma fé submissa à vontade do Pai. Foi uma fé que, mesmo sem entender o que ia, para onde ia, foi e obedeceu. Alguém reabriu aí o microfone? Fui eu, fui eu. Lideraldo está com a mão aberta ou está com a mão Sim, fui levantada eu. ainda? Fale. Fui eu que, nas minhas orações, eu sempre peço a Deus um arrependimento sincero, Uhum, porque o exemplo de Davi é espetacular, uhum, né? Eu acredito que Satanás muitas vezes chegou para Jesus e falou assim, ó, olha esse homem aí, olha esse homem, tanto de uhum, besteira que Davi fez na vida, e não é diferente de nós, né? Nós não somos diferentes de Davi. Nós temos que ter o espírito que Davi tinha, né? De um arrependimento sincero, de estar ali clamando a Deus por socorro, por misericórdia. sim, Por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque ele conhecia o Deus que ele servia, né? Ele sabia que era um uhum, Deus amoroso. E uhum. quantas vezes Deus falou essa frase aí para ele, ó, eu sei que o arrependimento dele é sincero, eu não estou desculpando o que ele fez, mas serve para todos nós, é maravilhoso ouvir isso daí. Exatamente. E aí segue dizendo, então a fé, né, aí mostra o seu arrependimento e fé e reclamando perdão para eles. Olha que lindo. Ergue suas mãos feridas diante do Pai e dos santos anjos, dizendo: Eu os conheço. Então, os anjos têm sido testemunhas. Agora, olha o contraste quando, em Mateus deixa lá claro, a Bíblia o que que ela fala? "Eu não vos conheço". "Ah, mas eu fiz, aconteci". "Eu não vos conheço". E olha a diferença desse momento aqui para quem se arrepende verdadeiramente de fato e tem a fé firmada na rocha. Ele vai dizer aos anjos diante do Pai e diz: "Eu os conheço". E conheço é pelo nome. Não é pela fama, como eu falei da boa conduta que engana, porque o coração está cheio de outras coisas, não. Eu conheço pelo nome, tenho-os gravado nas palmas das minhas mãos. Então as Isso é muito manchas, lindo de ouvir. nossa! E outra coisa, as manchas que o nosso Salvador vai ter para a eternidade, é exatamente isso. É a prova. E quando eu entendo que essas manchas,
que essa marca, que será eterna, né, será para a eternidade, para a história ser contada aí para todas as gerações passadas, ela foi, o resultado da minha desobediência, entende? Eu tenho que trazer para mim primeiro. Não é desobediência de Célia, de Giovanni, da irmã Maria, de Deraldo, não, é a minha desobediência. Foi o meu pecado que fez isso. Por isso, a profundidade de entender que, se eu continuo no pecado deliberadamente, eu estou ferindo o meu Salvador, entende? E se eu aceito que a força dele em mim, que o poder dele em mim, que a força do seu Santo Espírito, a santidade, Santo Espírito, ok? Aí o que que acontece? Não é capaz de me ajudar a vencer a tentação? Eu estou fazendo exatamente o que disse o parágrafo anterior. Eu estou sendo levada pelo grande enganador a perder a confiança em Deus. Misericórdia. Vamos seguir. E ao acusador de seu povo, declara: O Ó, Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Zacarias 3:2. Cristo olha que vestirá lindo. seus fiéis com sua própria justiça para que os possa apresentar a seu Pai como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante. Efésios 5:27. Aqui eu vou ter que parar de novo. Cristo compara seus fiéis. Não é instituição, não é CNPJ, são os fiéis. Olha aqui, ó. Cristo revestirá seus fiéis com a própria justiça, para que possa apresentá-los ao seu Pai como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Entende? A igreja que vai ser arrebatada nas nuvens quando Cristo voltar, serão os fiéis. Então, nós temos que entender, a falsa segurança é uma profecia bíblica, já aconteceu no passado, quando o povo de Deus vai estudar Jeremias 7, vai estudar Ezequiel 7, 8, 9, 8, 7, 8, 8 e 9, enfim, de 7 a 9. Vai estudar, por quê? Porque ali é bem claro, quem é fiel vai ser fiel, e quem não é, mesmo dentro da igreja, vai continuar não sendo, vai ter forma de piedade, mas vai negar o poder. Gente, cada dia eu entendo mais. Quando 1 Timóteo fala que vive em forma de piedade, mas nega-lhe o poder, é exatamente o que está acontecendo. Isso é profético. Porque quando você vai perguntar lá assim, fazer uma pesquisa, estudar assim, o que é viver forma de piedade? É viver em plena harmonia e obediência com o céu, com a vontade de Deus. Ou seja, vive forma de piedade. O que é isso? Professa ser os guardiões da lei, professa ser o povo que guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus, mas nega o poder. Está ou não está negando o poder quando diz que é impossível vencer a tentação? Está negando o poder. E quanto mais você estuda, mais seus olhos são abertos e assim, nossa, isso está acontecendo na minha frente, eu não estou acreditando nisso. Percebe? Então, Cristo revestirá sua igreja, ou seja, seus fiéis. Percebe? Aí tem gente que, infelizmente, quando não tem entendimento, que eu também achava assim, diz assim, porque pega um trecho solto, né, do Espírito de Profecia, que é o testemunho de Jesus, e diz, aí, tá vendo? Essa igreja parece que vai cair, mas não cairá. É o povo, é o fiel, que no meio dessa confusão toda, de tanta mentira, de tanto engano, parece que vai junto com a narrativa que estão tocando, com a música, com a melodia, com a música de Niná, mas não cairá. Por quê? Porque é bereano, porque busca por ele mesmo. Então, entendam uma coisa: não é, como o próprio testemunho diz, ter o nome no livro da igreja que vai garantir que você está salvo.
Não é, tá? A fidelidade está, inclusive, sendo mais levada a sério pelos que não estão exatamente dentro desse contexto que é vinho de Babilônia, que é mão dadas com o sistema, ok? Então, aqui é muito claro. Quando você tiver dúvida, vai para parágrafo 16, capítulo 28. Cristo revestirá os seus fiéis com a própria justiça para que possa apresentá-los a seu Pai como igreja gloriosa. Ok? Fica claro, vamos seguir. Seus nomes permanecem registrados no livro da vida e está escrito com relação a eles: Comigo andarão de branco, porquanto são dignos disso. Apocalipse 3, 4. Aqui eu tenho que parar de novo. Hoje é sábado, né? A gente tem mais um tempinho. Observa aqui. Os nomes, seus nomes permanecem registrados no livro da vida. A gente sabe que é o livro da vida do Cordeiro. Seus nomes de quem? Dos fiéis, ok? Dos fiéis. Observa. Esses nomes permanecem. Agora, quando a gente lê assim, seus nomes permanecem registrados no livro da vida, a gente percebe que alguns desses nomes, não permanecerão. Entende? Observa. Seus nomes permanecem registrados no livro da vida. E a gente já viu nos parágrafos de 1 até o que a gente leu ontem, ao 9 e 10, que alguns nomes serão riscados, serão apagados. Isso é uma triste realidade, por quê? Porque muitos já estão com o nome lá, mas devido às suas escolhas, devido às suas decisões, devido à letargia, devido a não se posicionar, percebe? Devido a não viver de fato a vontade do Senhor, a ficar agarrado com o mundo, a deixar para amanhã a decisão, pode ser tarde demais, e o nome dessa pessoa vai ser tirado. O nome que vai permanecer registrado no livro da vida é dos fiéis. E o que é ser fiel? É ir para a igreja uma vez por semana? É ir para a igreja nos dias de culto e fazer e oferecer o culto de qualquer jeito? Entende? É ter um cargo, é ser um bom pregador que todo mundo convida e que coisa maravilhosa aquela pessoa, porque olha, eu estou sendo convidado até para fora do país. O nome que vai permanecer é aquele que entende o valor da graça, que aceita a graça e que permite que a graça transforme o caráter. Percebe? Por quê? Porque é o caráter transformado que vai ser a porta ou vai ser o ingresso para levar ao céu. Por que isso? Porque a Bíblia é bem clara, diz que o mal não se levantará a segunda vez. Então, o juízo é exatamente para isso, para mostrar aos anjos, não deixar nenhuma dúvida, um traço de dúvida de que o caráter dessa pessoa está pronto para viver a eternidade. Por isso, nossa maior necessidade de buscar ser fiel, ser íntegro em fazer a vontade do Pai. E lembre-se de uma coisa: a quem mais é dado, mais será cobrado. Tá? Então, lembre disso. Para o meu nome, o seu nome permanecer registrado no livro da vida, existe uma condição. E a condição é mortificação do eu, quebrantar o orgulho de Laodiceia, porque eu sei, porque eu conheço, porque eu sou adventista, porque eu tenho ano, porque eu tenho cargo, porque todo sábado não falta um culto. Vai muito além disso. É a vida diária. Ok? Vamos seguir. Assim se realizará o cumprimento total da promessa do novo concerto. Porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Naqueles dias e naquele Coisa mais tempo, linda. diz o Senhor, buscar-se-á a maldade de Israel, e não será achada, e os pecados de Judá, mas não se acharão. Jeremias 31, 34 e 50, 20. Naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra
excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que Olha. aquele que ficar em Sião e o que permanecer em Jerusalém será chamado santo. Todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Isaías capítulo 4, versos 2 Que e lindo. 3. A obra do juízo investigativo e extinção dos pecados deve efetuar-se antes do segundo advento do Senhor. Visto Olha aí. que os mortos são julgados pelas coisas escritas nos livros, é impossível que os pecados dos homens sejam cancelados antes de concluído o juízo em que seu caso deve ser investigado. Mas o apóstolo Pedro declara expressamente que os pecados dos crentes serão apagados quando vierem os tempos do refrigério pela presença Olha. do Senhor e ele enviar a Jesus Cristo. Atos 3, 19 e 20. Quando se encerrar o juízo de investigação, Cristo virá, e seu galardão estará com ele, para dar a cada um segundo for a sua obra. Pronto. Segundo for a sua obra de obediência, ok? Porque não adianta você achar que ajudar o pobre, visitar a viúva, dar uma cesta básica, que é o suficiente. Não é. É obra de obediência, tá? Então, veja só, a obra do juiz investigativo, observa agora, tá? E apagamento dos pecados devem cumprir-se antes do segundo advento de Cristo. Aí vem agora uma mensagem, né? Uma nova teologia, onde diz não, que apagamento de pecado que você vai viver com ele até Cristo aparecer nas nuvens dos céus. Quem não viu, vai lá no grupo. Quem não está no grupo, pede aí quem te convidou, quem mandou o link, e lê lá um comentário que é muito forte. Gente, aquilo ali para mim, olha, rebate qualquer coisa. Um comentário para quem tem Bíblia Legado, né? Mas eu vou citar aqui que é o testemunho de Jesus, está no Desejado Todas as Nações, página 107, que diz assim: o Espírito de Deus consumirá o pecado, observem, em todos quantos se submeterem a seu poder. Observa. Se os homens, porém, se apegarem ao pecado, ficarão com ele identificados. Então, a glória de Deus que destrói o pecado tem que destruí-lo. Entende a contramão que é essa mensagem que tem sido pregada hoje? Para o que diz o testemunho de Jesus, para o que diz 1 João 3,8, aquele que peca é do diabo. Por isso, vivendo forma de piedade, negando o poder de vencer. Gente, olha, fala, Célia. Lembrando que, como você disse, né, tudo é profético, precisa acontecer. Porque o que significa Babilônia, né? Confusão. Uhum. Então, o que nós vemos hoje? Uma grande confusão. Eu não sei se vocês viram uma mensagem do pastor Mark Feeling, pregando exatamente sobre a última geração. Eu achei assim, falei, o Senhor trabalha de uma forma maravilhosa, né? Uma mensagem linda daquela. E aí, como é que a igreja ela está em contradição com ela mesma? Com ela Uns mesma. pregam uma coisa e outros pregam outra coisa. Entende a confusão? Então, é para deixar mais claro para a gente ainda. Confusão, gente. Apostasia. É isso que está acontecendo. Infelizmente, tristemente. A gente tá constatando isso, entendeu? Verdade, verdade. E essa mensagem de Mark Filho eu mandei para muita gente exatamente por isso. Porque, quer dizer, será que com ele, com essa mensagem agora, ele virou perfeccionista? Virou dissidente? Porque está pregando a verdade? Fala, Aderaldo. Você acabou falando o que eu ia falar, porque essa mensagem, quando é pregada, a igreja diz que são perfeccionistas, Uhum, né? E eu uhum, fico perguntando assim, aí eu vejo uma coisa, eu tenho estudo com vários grupos aqui e eu vejo assim, a igreja no Brasil, eu acho que é o pior lugar que tem uhum, no Brasil, porque eu uhum, conheço gente que mora nos Estados Unidos e diz que lá a igreja não é tão perseguidora como aqui. uhum, Eu conheço gente da Argentina, da Colômbia, da Venezuela, do Peru,
pastores e membros, como eu entendo o espanhol, estudo muito com eles e participo de grupos, de lives e outras coisas, e eu vejo que aqui no Brasil parece que é o pior lugar que tem nessa questão, sabe. Complicado. Parece que os pastores aqui se acham melhores, ou os institutos de ensino aqui da nossa igreja são mais, sei lá, ferrenho nessa questão do que em outros lugares, a questão da trindade e outras coisas, né. Porque essa questão do não vou dizer da trindade, mas a questão do de você buscar a perfeição de caráter, de que você vence o pecado, isso nos Estados Unidos é comum. As Uhum, pessoas pregarem isso daí, o pastor Gambetta prega isso, Martin Feeling prega isso, o como é que chama? Outros aí, Jeremias Davis, etc. Você tem dezenas deles que pregam, e eles não uhum. são afastados da obra por causa disso, pelo menos por causa dessa mensagem. Mas aqui no Uhum. Brasil, quem prega, sendo leigo ou sendo um funcionário da obra, ele é expulso, ele é proibido, ele é jogado para escanteio. Mas nos Estados Unidos já tem casos de que alguns Sim, sim, já sim. foram, né, afastados, ou Uhum. seja, por quê? Porque essa contaminação tá geral, Geral. infelizmente, Mas aqui parece que no infelizmente. Brasil é pior. Tá pior, é verdade. Mas vamos lá então, vamos rever aqui algumas coisas do que a gente já viu até aqui, com pontos importantes, e lembrando que estamos em tempo de juízo, né. Vamos lá então. A vida de cada pessoa está sendo examinada. Lembrando que vamos observar agora do parágrafo 9 ao 18. A vida minha e sua está sendo examinada. A obra de cada homem passa em revista perante o Eterno, ok? Nada passa despercebido. A sua vida, a minha vida está em análise agora, ou seja, e lembre de sempre disso, que tudo está sendo anotado. E quando aqui fala no parágrafo, cadê? Parágrafo 8, que diz que trará plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. Como eu falei, não adianta ter uma boa conduta se não tem um bom caráter, tá? Porque Satanás, ele tem uma boa conduta, ele faz as coisas aparentemente certinho, entende? Ele pega o evangelho eterno e faz o que está fazendo agora, e muitos, por não serem bereanos, estão aí sendo levados, mas nada vai passar em vão. E lembrando só, porque quem não assistiu, vai lá para os outros vídeos, a primeira parte. Por que precisa acontecer esse juízo investigativo? Exatamente. Quem é que é onisciente, tá? Os anjos não são. E porque eles não são, esse juízo investigativo é necessário para que, diante da realidade do céu, seja passado o nome de cada um, para que isso fique claro de que fulano, sim, teve o caráter transformado, fulano entendeu o que significa o sangue expiatório, viveu a graça que reforma, tá? E dentro dessa realidade, ele está preparado para estar na eternidade. Então, esse nome será levado, examinado de um em um diante dos anjos, que, como nós vimos em Daniel, é agora milhões e milhões, milhares e milhares, eles são agora as testemunhas desse juízo. Fala sério. Lembrando que tudo isso que virá à tona no juízo, né, que o Senhor trará, não foi só o que eu fiz e o que eu falei, mas o que eu senti, o que eu Uhum, pensei uhum. e os desígnios do meu coração. Tudo isso, né, Nossa, muitas vezes a gente pensa que é o que eu fiz, o que eu falei. Não, vai muito uhum. além. Se eu Muito senti profundo. algo ruim, se eu pensei algo ruim, tudo está registrado e virá à tona. Pois é, e é nesse sentido que a gente tem que realmente estar buscando, né, a plenitude do Espírito do Senhor para nos preencher e tirar de nós exatamente isso tudo, tá? Porque nós mesmos não conseguiremos. Ponto 2, existe um registro detalhado no céu. Mateus 12:36 fala exatamente isso, que a gente acabou de ler agora, né. Então a lição é precisão divina. Isso está acontecendo no juízo, tá? Não esqueçam disso, precisão divina.
Até detalhes que ignoramos serão considerados. Observa detalhes que ignoramos, tá? Então, observa que não deixa passar, não. Se eu e se você já deixamos passar até esse dia, ok? Todas as oportunidades que tivemos de acordar para a vida, desperta tu que dorme, e deixamos passar todas as oportunidades de arrependimento, de ter uma verdadeira comunhão. Agora é a hora de despertar. Se estamos aqui hoje, nesse momento, é porque o Eterno está nos dando mais uma oportunidade de arrependimento, de voltar o caminho, de sair do caminho errado. Por quê? Porque esse dia, esse momento também será anotado no meu livro e no seu, como mais uma oportunidade que o Eterno está nos dando. Olha que coisa séria, tá? Pecados ocultos também serão revelados. Todo pecado secreto, a gente já viu isso também. Ó, toda artificiosa hipocrisia, ou seja, viver forma de piedade e negar o poder. Deus julga além da aparência, o oculto será exposto. Ah, mas para que precisa disso? Vou repetir. Não precisa, Deus não sabe de tudo, ele não é onisciente, ele sabe de tudo, quem vai salvar, quem não vai. É verdade. Porém, os anjos não têm a mesma característica, né? Esse mesmo não era essa palavra que eu queria, mas tudo bem. Os anjos não têm. Por isso, agora, milhões e milhões, milhares e milhares estão exatamente ajudando ali, enxergando, vendo a história de cada um, para quê? Para que tenha certeza de que realmente o caráter foi transformado. Então, não pense que viver forma de piedade é o suficiente. Ponto 4. Oportunidades negligenciadas, olha o que eu acabei de falar, são registradas. É essa oportunidade que nós estamos tendo aqui agora, nesse dia. Guarda aí, é um calendário gregoriano, não é? O calendário bíblico é diferente. Mas vamos lá. 11/4/2026. Pode ter certeza que esse dia e hora está sendo anotado, tá? Não é só o mal que condena. O bem, olha isso, não feito também pesa. Não desperdice oportunidades. Não desperdice mais essa oportunidade. Nossa influência tem impacto eterno. Influência exercida para o bem ou para o mal. Sua vida influencia outros para. Gente, isso aqui é muito sério. Sua vida influencia outros para salvação ou perdição. Isso aqui é muito sério, por quê? Porque dependendo do que eu faço, do que eu vivo, do que eu trabalho, de como eu como, o que eu visto, o que eu bebo, o que eu penso, o que eu compartilho, o que eu converso, o que eu curto, está influenciando de alguma maneira, pode ter certeza. Nunca vai, eu não influencio ninguém, nunca vai existir a neutralidade, porque você, com a sua vida, com o seu testemunho, está influenciando a vida de alguém para a salvação ou para a perdição. Fala sério. Eu de novo. É incrível o poder da influência, né? E sem abrir a sua boca, Isso. vivendo ali, entendeu? Você saindo da sua casa para ir no mercado, as pessoas estão lhe observando. Uhum. E um dia em Porto, eu fui com meu esposo no supermercado, e a gente fazendo a compra, e aí passando no caixa, né? A menina olhou pra gente e falou: Nossa, só coisa saudável, hein? A Tá caixa vendo aí? prestando atenção na compra. Sim. E Uhum. aí, nisso, veio um irmão, um ancião da igreja, brincando com a gente, e veio por trás assim, falou: Deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada aí nessa compra e ver o que tem de errado aí nessa compra aí. Aí eu falei: Não, pode ficar à vontade, pode olhar, irmão. Ele olhou: Não, tá tudo certinho mesmo, tudo certinho. Entende? Sem você abrir Tudo. a boca, sem você abrir a boca, você vivendo, que é o maior sermão, né, pregado, que é a Exatamente. vida, então a nossa influência é muito forte.
Muito. Então, de alguma maneira, com todas as suas escolhas, o que come, o que bebe, o que fala, o que compartilha, enfim, você está influenciando alguém. E isso é muito sério. A lei de Deus é o padrão do juízo. A gente já entendeu que a lei é a norma, tá? E a norma, é interessante lembrar, só frisando aqui, que a lei, muita gente entende, né? O mundo cristão diz, porque a lei de Moisés, a lei de Moisés. Só que a lei, ela é eterna. Por quê? Porque se não existisse lei, Satanás não teria pecado, né? E como a gente falou ontem, perfeito era nos teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti, ou seja, né? Repetição de pecado. E aí, nesse sentido, a lei ela é o padrão. E lembrando ainda, se a lei estava guardada no santuário da terra, dentro da Arca da Aliança, e existe um santuário no céu com uma Arca da Aliança, então a lei está lá. A lei vai reger. E eu e você seremos julgados por essa lei. Aí, quando a gente conhece, de fato, nunca 100%, mas cada dia que você busca mais um pouquinho, você percebe isso. Se você permitir que o Espírito Santo te convença, você vai percebendo onde você está pisando, a maneira que você fazia, você já não faz mais, e por aí vai. Agora, isso aqui também é muito sério. O padrão não é cultura nem opinião, é a lei divina. Isso aqui é importante porque, não, mas a gente está fazendo isso porque é cultural. Não, a gente está fazendo isso, mas eu acho que não tem nada demais. Eu acho, sabe? E aí pega agora um padrão que é divino e eterno, é colocado de lado, e vamos agora para o padrão cultural. Eu lembrei agora de um vídeo que ano passado, eu acho, sei lá, começou a rodar em alguns grupos, onde uma apresentação dentro de um templo, né, da instituição, onde alunos estavam apresentando um trabalho de colégio, e eu não lembro qual foi o país, e ali tinha vários vasinhos com comidas que eram oferecidas aos mortos, Célia lembra disso aí? E ali, mas que absurdo, como é que pode agora alunos que têm a luz, que a instituição tem a luz, fazendo a apresentação, onde na escadinha, assim, cada degrau da escada tinha uns vasos com comidas oferecendo aos mortos. Não, é porque lá é tradição, tem que fazer isso. Gente, como é isso? É cultural, é tradição, tem que fazer, porque faz parte da apresentação da escola lá do povo, entende? Então, hoje, o padrão, infelizmente, não é mais a lei de Deus. Não é. Infelizmente, não é. Seremos julgados também por palavras e atitudes, julgados pela lei da liberdade. Se eu vivo de acordo à lei, eu tenho liberdade. Se eu vivo em transgressão da lei, a liberdade é algo agora que não pertence mais a mim. E isso trazendo para a realidade, né? Se a pessoa matou, roubou, assaltou, não sei o quê, ele já tem medo de aparecer nas câmeras, já tem medo de ser encontrado. Mas se vive certinho, cumprindo, dar a César o que é de César, essa lei é uma lei da liberdade. Entende? Então, é nesse mesmo sentido. Se eu vivo em obediência à vontade do Eterno em todas as coisas, eu ando tranquilo, porque eu sei que essa lei vai me dar, vai me trazer a liberdade no julgamento. Mas quando eu faço o contrário, opa, essa mesma lei vai me condenar. Então, a fé verdadeira se manifesta no comportamento. Como está o meu comportamento diante do Eterno? Eu só sou aquele santinho que no sábado está na igreja bonitinho, de roupinha, que hoje o povo nem leva mais Bíblia, né? Celular na mão, tem a Bíblia, é assim? Então, a fé verdadeira se manifesta no comportamento, e principalmente no comportamento do dia a dia. No comportamento do dia a dia. Não é no comportamento dessa aparência de religiosidade no sábado, não, tá? Vai muito além disso. Nem todos, isso aqui é muito triste, nem todos participarão da ressurreição da vida. A eternidade é resultado de um processo de avaliação. E nem todos participarão da ressurreição da vida. Por quê? Porque a gente sabe que existirá a ressurreição dos ímpios, vai ser após o milênio. Então, quando eu tenho
certeza, né, que o sangue expiatório perdoa todos os meus pecados, quando eu ando em harmonia com a vontade do Eterno, para chegar ao ponto de Cristo dizer: eu conheço o Pai pelo nome, eu sei quem é essa pessoa. Olha que coisa profunda. Então, a eternidade, para mim, vai ser o resultado desse processo de avaliação do juiz investigativo. Ah, então você quer dizer com isso, Jô, que eu vou ser salvo pelas minhas obras? Não, é salvo pela graça. Mas as tuas obras, as tuas escolhas, o teu dia a dia revela, ok? Quem você está sendo, o que você está testemunhando. Se você aceitou essa graça ou não, né? Entende? Porque a verdadeira graça, ela é transformadora. Ela começa o Espírito Santo, através da graça, começa o quê? A me incomodar do que é pecado, está errado, e aí me faz ir a Cristo, que é o que me justifica, entende? E aí eu passo a viver como dia de juízo, como era lá no dia de expiação, como em humildade diante do Senhor, em humilhação, em arrependimento. Por isso a importância de estudar sobre o santuário. O juízo ocorre antes da ressurreição, isso aqui a gente já entendeu. Para quê? Para que, entre aspas, o Eterno não precisa, mas que preste contas aos santos, aos anjos, melhor dizendo, tá? Para que quando os anjos vierem não tenha dúvida, ué, fulano, ciclano, não, ele já sabe, ok? E aí a gente falando aqui agora dos mortos, né? Os justos mortos não ressuscitarão, senão depois do juízo. E a Bíblia é bem clara quando diz que após a morte vem o juízo. O destino eterno é decidido antes da volta de Jesus. Por isso, gente, a importância de viver uma vida de santificação sem a qual ninguém verá Deus. Essa história, essa nova narrativa, esse novo evangelho, essa nova teologia que diz que, olhe, você nunca vai vencer, nós nunca vamos conseguir, porque Cristo veio com a natureza assim, e porque o que você não conseguir, Cristo vai completar, vai preencher em você. Não é isso. Não é bíblico, tá? Por quê? Porque nesse momento, fala, Célia, Pode terminar, amiga, seu pensamento. vá, termine, ou fale. Não, só detalhe aqui, né? Muito sério. O destino eterno é decidido antes da volta de Cristo. Esses dias, estudando com o pessoal aqui presencial, eu perguntei: nós precisamos nos preparar para a vinda de Jesus? Sim, sim, precisamos preparar. E não, gente, a gente precisa preparar para a vinda de Jesus. Porque na vinda, quando ele vier, já vai estar tudo decidido. Aqui, o Exatamente, destino eterno é decidido antes da volta de Cristo. Nós perfeito, precisamos nos preparar para o selamento antes da porta da graça se fechar, que vai se fechar primeiramente para nós. Entende? Então, exatamente. se preparar para a volta de Cristo é exatamente sair disso aqui, ó. E aqui está bem claro: o destino eterno é decidido antes da volta de Cristo. Pronto, era exatamente isso que eu ia comentar, porque só saber que vai voltar e dizer e achar, o que que acontece? A nova teologia hoje diz assim, como eu estava falando, não, o que você não conseguir, Cristo vai completar em você, né? E sabe quando é que vamos ser completos, realmente transformados? 1 Coríntios 15, a partir do verso 50, um abrir e fechar de olhos. Aí, ó, nós vamos ser transformados, só que entendam uma coisa, a vida de santificação, o período necessário para a transformação do caráter é agora. Por quê? Porque quando Cristo voltar, num abrir e fechar de olhos, o que vai acontecer é a glorificação. A glorificação que vai transformar o corpo corruptível em incorruptível. Basta você ler com os olhos abertos, começando do parágrafo 50, que diz assim: e corpo e sangue não herdarão a vida eterna. Ou seja, do jeito que a gente está, com esse corpo que apodrece, com o sangue que fica doente, com enfermidade, não vai.
tem que ser glorificado antes. Isso vai acontecer quando Cristo aparecer nas nuvens dos céus, fala Célia. Isso, lembrando o corpo, né? Agora o caráter é agora. Pronto, o caráter é isso que eu ia dizer agora. O caráter é na transformação, na busca da santificação. Eu estudei um tempo atrás com um pessoal que a gente tinha um grupo, e aí tem uma parte que fala assim, que a vida tem 3 partes. Primeiro, o arrependimento, a santificação e depois a glorificação. Justificação, santificação e glorificação. Entende? Se não tiver isso, ou se eu pular alguma dessas etapas, algo está errado. Então, sem a santificação, ninguém verá Deus. Aí a Bíblia diz: sede santo, como santo é vosso Pai que está no céu. E por aí vai outros versículos. Então, o destino eterno é decidido antes da volta de Cristo. Por quê? Porque quando Cristo voltar, os selados vivos estarão preparados, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e não haverá mais tempo de arrependimento. Por isso é importante conhecermos a Bíblia, conhecermos os sinais, conhecermos o tempo, e a Bíblia diz claramente em Apocalipse que os 144.000 seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. Onde é que o Cordeiro está agora? Se eu conheço os sinais, se eu conheço as profecias, eu vou saber que o tempo do fim está chegando, eu vou saber o que significa quando as pragas estiverem caindo. Então, fiquem atentos, estudem, sejam bereanos, porque, infelizmente, a instituição não vai te preparar para a eternidade. Pelo contrário, ela está preparando aquele que não busca, que não estuda, que não tem os olhos abertos, ou que não permite ter os olhos abertos, a instituição está preparando para receber a marca da besta, sem perceber. Isso é impossível, é real. A Bíblia mostra claramente. Ah, mas nunca, a profecia é com a gente, nós somos a igreja da profecia. Vou reler aqui só para frisar. É algo que assusta, mas é necessário a gente ter em mente. Está em Materiais de 1888, volume 4, página 290, e diz assim: a falsa profecia será pregada em púlpitos adventistas. Muitos estarão em nossos púlpitos com a tocha da falsa profecia nas mãos, acesa com a tocha infernal de Satanás. Se dúvidas e incredulidade são adotadas, os ministros fiéis serão removidos das pessoas que pensam que sabem tanto. E segue dizendo, ó, os santos serão entregues à morte pelos próprios irmãos. Vi que a igreja nominal, ou seja, que tem o nome de Adventista do sétimo dia, e os adventistas nominais, ou seja, que vivem a aparência de piedade, mas que negam-lhe o poder, semelhantemente a Judas, nos denunciariam aos católicos para obter a sua influência e ir contra a verdade. Os santos, nessas alturas, serão um povo desconhecido, pouco conhecido pelos católicos. E aí vai embora falando, tá aí, também Bíblia Legado, quem quiser conferir, página 1517, comentário de Apocalipse 14, verso 9. Então, que vocês entendam isso. Não pense que estar lá dentro, ouvir falar, porque é um líder, porque é um pastor, porque é um presidente. Não. Vá para a Bíblia, fala. Por que os crentes nessa época, os fiéis, serão desconhecidos? Já me fez a pergunta e agora me vê essa resposta. Por quê? Porque vão estar desigrejados, vão estar fora da organização, vão ser conhecidos da organização, mas os crentes de verdade, porque lá são só os nominais.
Lá estarão, Verdade. nesse período, né? Vão estar só Uhum. os nominais, aqueles que é adventista de nome, igual o judeu. Isso, Lá em isso. Romanos 2 diz, judeu não é aquele que se diz judeu. Judeu tem que ser de verdade. Você tem que, não é naquele que é circunciso só na carne, tem que ser conciso Uhum. também no espírito, né? Sim, Então, exatamente. os fiéis vão estar sendo. Então, por isso que os adventistas nominais vão estar denunciando, Isso, porque a amizade continua, o senso de irmandade isso, continua, isso. sabe? Perfeito, Então, perfeito. ele sabe o que a gente pensa, sabe o que a gente come, sabe onde a gente mora. Sim, 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 sim. E é Então, interessante essa reflexão aí, para a gente dar continuidade, é interessante quando fala que serão desconhecidos dos católicos, exatamente por quê? Porque uhum, vive dentro de casa, principalmente, a verdadeira religião, fora do sistema, entende? vivem fora do sistema. Fora do sistema, exatamente. Exatamente. É. Ponto 10. Jesus é nosso advogado no juízo, ou seja, ele é nosso advogado, por quê? Porque já entendemos que o Pai, né, o ancião de dias, Uhum. que é o juiz supremo. Porém, ele é advogado por um tempo determinado. Porque quando acabar o juízo, aí ele não é mais advogado, ele já vem como rei dos reis, senhor dos senhores. Mas nesse momento nós temos plena confiança naquele, ó, que vai erguer suas mãos feridas diante do Pai dos anjos, dizendo: Eu os conheço pelo nome, tenho-os gravado nas palmas das minhas mãos. Mas para isso tem uma condição: aceitar o sangue expiatório, verdadeiro arrependimento, voltar aos marcos antigos, aprender a andar nas veredas para ter realmente essa garantia. Porque ainda Cristo intercede por nós. Cristo intercede continuamente, a esperança constante, enquanto, ó, condicional de tempo, existe ainda, né, ainda a graça, ok? Ainda enquanto a intercessão, a graça. Por quê? Porque quando ele trocar suas vestes de sumo sacerdote para vir como Rei dos Reis, acabou graça. Cada nome é analisado individualmente. Isso aqui também eu gosto de pensar. Não é essa fé. Infelizmente, hoje existe. Hoje não, né? Desde a época que Jeremias fala ali, Templo do Senhor, vai estudar, capítulo 7. Templo do Senhor, Templo do Senhor. Ezequiel 8 fala lá. Nós estamos aqui dentro do templo, o Senhor não nos vê, está tudo certo, vamos fazer, está tudo certo. Entende? Só que o juízo, por isso essa mensagem hoje não é mais pregada, porque o juízo é individual. O juízo não será coletivo. Por isso, a fé coletiva, achar que está dentro da igreja, ter o nome no livro ou no livro da secretaria, etc., é o suficiente. Não, aqui está tudo certo. Estamos aqui, ó. Vai ser um montante aqui, o bolo de gente. Uau, está todo mundo salvo. Não, é individual. Por isso, o posicionamento é importante. Sabe por quê? Porque se meus olhos já foram abertos, eu sei o caminho de apostasia, de idolatria, de mãos dadas com o mundo e etc. Isso tudo eu estou promovendo, estou. Não, eu sou neutro, eu estou ali, mas eu sei que está tudo errado, mas eu estou dizendo amém, eu estou colaborando, eu estou participando, pode ter certeza que isso vai ser levado em conta no dia do juízo. Por quê? Porque eu estou sendo cúmplice. A salvação é pessoal e não coletiva. O juízo é pessoal e não coletivo. Ali vai ter gente que é inocente, vai. Mas vai ter gente que, dependendo, mesmo tendo essa oportunidade que nós estamos tendo, continua participando, promovendo, entende? Então, lembre disso, é pessoal, não será coletivo. Pecados não confessados levam à perda da salvação. Isso a gente já viu, seu nome será omitido do livro da vida, caso isso aconteça. Então, não basta começar bem, é preciso perseverar, é preciso vencer cada um, é preciso lembrar, tá? Até o justo pode cair se abandonar a fidelidade. Fala, Deraldo. Lê de novo esse trechinho que você falou de pecados, Não confessados. leva à É isso perda aí? da salvação. Isso, exatamente. Leva à perda da salvação. Tipo assim, quando alguém vem num púlpito e prega que nós vamos pecar até a volta de Cristo,
Olha o que tá implicado isso Isso é daí. muito sério. Gente, pecados não confessados levam à perda da salvação. Então, ó, vem um pastor e fala assim, não, você vai pecar até a volta de Cristo. O que é isso? O que esse cara Não, está dizendo? e tem algo aí que devemos considerar. Aí a pessoa que ouviu isso, não, mas ele falou que a gente vai pecar, mas eu peço perdão, certo? Mas continua fazendo a mesma coisa? Uhum. Aquele que confessa e Exato, deixa, alcançará. alcançará a misericórdia. E se eu Exatamente. deixo, eu evito o pecado. Percebe? Uhum. É É verdade, muito sério, verdade. muito sério. Muito certo. E Deus vai cobrar muito. Deus vai cobrar muito. No próprio livro aí do Grande Conflito, fala, né, que os pastores, eles chegaram num certo momento, aí, depois do fechamento da Porta da Graça, as pessoas, quando Deus manifestar a sua lei lá, mostrando o Uhum, quarto mandamento, etc, etc, uhum, os fiéis dessas igrejas irão para cima desses pastores, de líderes, dizendo: você falou isso, você falou que a lei de Deus não era vigente, certo? uhum. E para adventistas também, pastores adventistas que vivem pregando isso daí, que nós vamos Mas pecar até com a volta de certeza, não Cristo, tenha dúvida. Uhum, vai cair na conta e vai cair um negócio muito sério, vai ser muito sério. pois é. E se a gente fica calado e concorda e diz amém, está promovendo isso, estamos sendo cúmplices. Seremos também, Exatamente, né? exatamente. Óbvio, misericórdia. Vamos lá. Até o justo pode cair se abandonar a fidelidade. Vida cristã exige constância, não apenas experiência passada. Lembrando que essa história do evangelho que uma vez salvo, salvo para sempre, ou seja, me batizei, estou na igreja, está tudo certo, sou pregador, tenho carro, tenho isso, tenho aquilo, ou não tenho nada, mas estou lá direto, não falta um culto, é o suficiente. Não é. Não é. Porque aquele que um dia, por isso que o juízo começa pela casa de Deus. Aquele que um dia decidiu, escolheu, tomou uma decisão e não se manteve fiel, o nome vai ser riscado do livro da vida. A gente leu isso aqui claramente, tá? Então, observa, Desculpa eu falar uma coisa. fale. As pessoas, a liderança da igreja, né? A gente vê isso. Isso muitas vezes acontece conosco também. Nós julgamos as pessoas pelo que a frequência que eles têm no culto, né? Uhum. Pela fidelidade Ah, na devolução do dízimo. é, o irmão tá bem, o irmão tá bem. Mas ninguém se preocupa se essa pessoa está tendo comunhão com Deus. Uhum. Porque para seguir os rituais que a igreja tem, é muito fácil. Ir na Uhum. igreja, devolver culto, guardar sábado, sabe? Uhum. Essas coisas assim. É muito fácil. Agora, e É uma comunhão? Que é vida o de mais. aparência. É E forma a de comunhão? piedade. Exatamente, exatamente. E a comunhão, como é que tá? Como é que tá a Uhum. comunhão Uhum. dessas pessoas? Será que estão lendo a Bíblia? Será que estão tendo momentos de oração, Mas de culto? na visão humana, a comunhão é não faltar um culto, é ter a lição da escola sabatina debaixo do braço, entende? Exatamente, Infelizmente, na exatamente, visão humana, exatamente. por isso, vou repetir a importância do juízo investigativo, por isso a importância de entender que tudo está sendo escrito e vai ser revelado, ok? Até o justo pode cair, sim. Aqui a gente já viu. Vida cristã exige constância, não apenas experiência passada. Pecados confessados são apagados e esquecidos. Lindo isso. Confessados e deixados serão esquecidos. Há perdão completo para quem se arrepende de verdade. Para quem se arrepende. Ah, eu me arrependi, então eu deixo de fazer aquilo. Ok? Aquele que confessa e deixa alcançar a misericórdia. Guarde esse versículo. Os vencedores serão reconhecidos diante do céu, coisa mais linda. Confessar Cristo hoje garante reconhecimento eterno. A gente viu, aquele que me nega diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai. E como é que eu nego a Cristo? É declarando em alta voz, eu não aceito, eu não aceito? Não. Eu nego quando eu conheço, eu nego quando eu digo que através dele eu não tenho condição de vencer a tentação, eu nego quando eu boto algo no meu prato eu sei que desagrada. Quando eu como eu visto, quando eu assisto, bebo, falo, todas as áreas da minha vida e não está de acordo ou em harmonia com o céu, eu estou negando a Cristo. Porque muitas vezes a gente acha que negar é aquele que no meio da rua é entrevistado e pergunta: você aceita Cristo? Não, não acredito, não, não aceito. Ele se negou, mas eu não nego. Nego sim. Se eu não vivo em harmonia com a luz que eu tenho, eu estou negando. E lembre-se, aquele que nega vai também. Olha, isso é muito sério. Eu negarei diante de meu Pai. Cuidado com as decisões e com as escolhas que você está fazendo. Fala, Carmen.
Carmen, abriu o microfone? Foi acidente? Vamos seguir. Há um conflito no juízo. Cristo versus Satanás. Ok? Satanás acusa, Jesus intercede. O juízo é um campo de batalha espiritual. E agora é onde a gente para e pensa. As minhas decisões, escolhas, caminho que eu tenho andado. Eu estou indo para que lado? Qual o caminho que eu estou trilhando? Qual o resultado desse caminho que eu estou escolhendo? Cristo defende com base no arrependimento e fé. A gente leu isso aqui no instante. O Eterno não justifica o pecado, mas perdoa o pecador arrependido. Arrependido, de fato. A justiça de Cristo cobre os fiéis. Essa aqui foi uma das partes mais lindas desse capítulo até agora. Tá? Onde é bem claro, onde ele diz, onde ele justifica. Gente, é muito lindo. Nossa esperança não está em nós, mas na justiça de Cristo. Ó, lembra aqui, olha a ordem das coisas. O Espírito me convence do pecado, da justiça e do juízo. Se eu estou no meio de pessoas, seja um grupo, seja instituição, ou qual seja, eu não seja nenhuma, mas eu não estou entendendo o que é verdadeiramente o pecado, o preço dele. Se eu não estou entendendo ou não levado a reconhecer que a minha justiça é Cristo, e se eu também não estou sendo levado a reconhecer o tempo de juízo e o significado disso, algo de errado não está certo. Percebe? Está faltando. Porque o Espírito me convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu entendo o que é pecado, eu entendo o preço, vou para a minha justiça, que é Cristo, o sangue expiatório dele, e aí eu entendo que eu estou passando, vou passar por um juízo. E esse juízo vai acontecer no final de tudo, é que vai ser a parte séria da coisa. O juízo termina antes da volta de Cristo, entendemos já isso também. Quando Jesus voltar, tudo já estará decidido. Não espere Cristo aparecer nas nuvens para tomar sua decisão. Aproveite essa oportunidade hoje, mais um sábado, de recomeçar. Hoje o Eterno está apresentando para mim e para você uma folha em branco, dizendo, filho, olha, essa folha em branco está aqui na mão do anjo relator. O que você vai escolher, decidir a partir de hoje vai ser anotado e vai fazer diferença para o juízo quando o teu nome passar aqui no céu. Ok? Quando Jesus voltar, tudo já estará decidido. Aquele que vai ser glorificado no abrir e fechar de olhos ou vai ser ressuscitado na primeira ressurreição é aquele que aceitou essa oportunidade hoje, agora. E esse trecho, então, até aqui revelou para a gente que o juízo é real, detalhado e já está acontecendo. Cada decisão diária tem peso eterno e Cristo é a nossa única esperança no tribunal celestial. Ok? Ele ainda é nosso advogado, intercessor, mediador, sumo sacerdote, sacerdote. Prepara-te. Ó, Amós 4:12, prepara-te para te encontrares com teu Deus. Eu estou me preparando. Você está se preparando. O que é que você tem escolhido? Hoje é tempo de confessar pecado, abandonar o erro, viver em santidade e depender totalmente de Cristo. E viver em santidade é um caminho solitário, é um caminho apertado, é um caminho que parece injusto aos nossos olhos, mas Jesus diz assim, ó, aquele que perder a vida por causa de mim, né? Mas perder a vida é morrer literalmente? Sim, mas também não. Por quê? Quando eu tomo decisões que eu não ando com a multidão, que eu não faço o que a multidão faz, entende? Aí eu estou mortificando, eu estou morrendo. Então, pegue sua cruz e siga-me. Esse Cristo. E carregar a cruz, vou dizer para você, não é fácil não, viu? Não é fácil não, ok? Então, esse aqui foi o momento onde a gente viu aí mais profundamente algumas coisas, né? Alguns trechos desse capítulo tão forte e necessário. Se o Eterno permitir, amanhã vamos dar continuidade a partir do versículo 19. Bom? Versículo não, parágrafo 19.
Alguém quer comentar mais alguma coisa? Se não, se tiver algum voluntário também para fazer a oração final. E se tiver algum voluntário para fazer a oração final, à Ora, tarde eu vou botar o link da parte 5 do capítulo 3, tá? E também, aí a gente vai se falando lá no grupo, eu boto as informações. Deraldo vai fazer a oração? vou sim. Opa. Se quiser se ajoelhar, eu estou ajoelhando. Oremos. Nós te agradecemos, Senhor, pela noite de paz que tu nos desse, descanso, por estarmos vivendo as horas do teu santo dia, desde ontem no pôr do sol. E queremos te pedir que nos perdoe se em algum momento a nossa mente ou os nossos atos não foram o que te agrada. Queremos te pedir te agradecer por esse estudo, Senhor. E te agradecer principalmente porque o Senhor está nos dando uma página em branco, Amém. mais uma vez. Obrigado, Senhor, por isso. Senhor, abre os nossos olhos, purifica o nosso caráter. Abre também, Senhor, os olhos dos nossos irmãos, Por que ainda favor. não têm a concepção que nós temos, os pastores, Pai. Tem misericórdia desses homens, Misericórdia. eles têm grandes responsabilidades. Ajude-os, para que eles possam, Senhor, despertar. E nós que já fomos despertados, que a cada dia o Senhor possa continuar falando ao nosso coração, nos dando poder, nos Amém. tocando, nos imbuindo, para que possamos fazer a tua obra. Tire de nós Amém. a idolatria, a mornidão, Bom. o espírito de Eli. Por favor, Senhor, nos dá o espírito de Elias, Amém. o espírito de João Batista, para sermos o terceiro Elias, vivermos uma vida de santidade nos momentos que seguem. Que quando o inimigo tomar conta de todo esse planeta, quando o teu espírito for retirado da terra, que nós possamos estar firmes para encará-lo, para enfrentá-lo com o poder do teu espírito. Nos dá a tua paz no restante desse dia, leva-nos em paz para os locais onde nós vamos nos encontrar, para cultuarmos o teu nome, que o teu espírito e os teus anjos estejam presentes em nossas vidas. Amém. Suplicamos em nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia, bom dia. A gente vai se falando. Obrigado, Deraldo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Daqui a Amém. pouco eu boto o link no grupo. Amém.